Marcos 10, a partir do verso 46. A Bíblia diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesta manhã, neste dia, de ministrar ao nosso coração por meio desta palavra. Eu creio que foi ela que o Senhor trouxe ao meu coração para ser liberada sobre a tua igreja. E eu quero declarar que absolutamente tudo o que o Senhor intencionou liberar para a tua igreja, por meio dessa palavra, será liberada em nome de Jesus. Que todo espírito contrário, que tudo aquilo que se levanta contra o propósito, o conhecimento do Senhor, caia por terra, Pai. E que somente a tua voz, a tua presença, seja manifestada entre nós nesse dia, em nome de Jesus. Espírito Santo, comece já a trabalhar em cada coração aqui. Comece a já trazer de forma personalizada essa palavra a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, tenha liberdade de agir. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu só quero, no último versículo, me veio ao Espírito assim que eu estava terminando a minha oração, de reforçar o último versículo, quando o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A sua fé o curou. Jesus está dizendo para você logo de cara nesse dia: a sua fé vai te curar. A sua fé vai te curar. Jesus foi usado para curar aquele cego, mas Jesus disse que foi a fé do cego que o curou. Então, conforme essa palavra for sendo construída, permita que o Espírito Santo gere fé em você, para que você saia daqui hoje curado em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Quando eu estava meditando nesse texto, hoje, o Senhor trazia ao meu coração algumas coisas que Ele quer liberar sobre nós como igreja, que Ele está falando, que Ele está juntando as suas pecinhas, como eu tenho falado já há algum tempo. E quando eu percebo Ele fazendo isso, é porque Ele está realmente construindo algo, alicerces, fundamentos, manifestando sobre nós realmente entendimentos espirituais para que coisas maiores dele sejam liberadas sobre a nossa vida. Para que realmente eu e você possamos entrar em profundidades maiores em Deus. E quando eu olho para esse texto, o texto está falando de um homem cego, e ele não conseguia viver a sua vida de forma plena em função da sua limitação física.
A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho e ele se tornou, por causa da sua cegueira, um mendigo. Alguém rejeitado pela sociedade, alguém que não tinha compatibilidade com a sociedade, alguém que estava à margem da sociedade, à margem do caminho. E alguns estudiosos, eu não vou afirmar isso 100%, mas alguns estudiosos, eles falam que os mendigos da época do Império Romano, a coisa era tão organizada que eles concediam ao mendigo uma capa específica para o distinguir dos demais da sociedade. Esses estudiosos dizem que eles tinham uma capa específica para os colocar na posição de necessitados, de mendigos, de alguém que estava à margem, de alguém que precisava da ajuda da sociedade para sobreviver e viver. Então, pense comigo, a partir dessa perspectiva, o Estado, quem tem autoridade legal, humana, natural sobre as pessoas, está colocando sobre a vida do indivíduo, legitimando algo sobre a vida dele, que o coloca nessa posição de mediocridade, de necessidade, de estar à margem, de ser um necessitado, e é isso que você é, e é assim que você vai ficar. Pense você, se isso realmente foi algo que aconteceu na época, a importância disso na cabeça desse camarada, a importância disso na estrutura emocional desse homem. Alguém que estava sendo estigmatizado pelo Estado, legalizado seu estigma pelo Estado, por uma lei do Estado. Imagine isso. A profundidade do poder que isso tinha na vida de um homem, a profundidade que tinha isso na vida emocional de um homem. Quando eu olho para essa realidade, eu percebo a importância, queridos, do que Jesus fez na vida desse homem. Foi muito mais do que simplesmente uma cura física, que com certeza era uma das principais coisas que aquele homem precisava. Mas isso envolveu profundidades muito maiores do que simplesmente uma cura física. Foi o reestabelecimento de um homem, de uma dignidade de um homem no meio da sua sociedade. Foi trazer uma nova vida para um homem que estava à margem, que estava ao caminho, que estava na beira do caminho, que ele não estava por onde as pessoas passavam, porque ele não era digno disso. Você percebe o que Jesus fez com esse homem? Você percebe o nível de libertação, que ela não foi só física, querido. Ela foi emocional, ela foi uma libertação dentro do contexto da sua sociedade. Ele foi inserido novamente dentro do contexto da sua sociedade. Ele tinha liberdade de ir e vir, quando antes dessa cura não tinha. Ele tinha liberdade de ser um homem normal dentro da sociedade em que ele estava. E às vezes a gente corre atrás de uma liberdade física, queridos. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante. Às vezes começa com uma cura física, mas o que ele quer trazer para você é dignidade. O que ele quer trazer para você é senso de valor próprio. O que ele quer trazer para você é realmente o estabelecimento da verdadeira identidade que ele idealizou para a sua vida. Você poder caminhar aonde você está inserido com dignidade, ciente de quem é, sem medo, sem culpa, sem ressentimento, sem amargura. Mas caminhar em liberdade. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não tem nada que eu e você desejemos mais do que vivermos uma vida livre. Aqui dentro, emocionalmente, espiritualmente.
Então foi isso que Jesus fez com aquele homem, ele trouxe vida abundante para aquele homem. Mas no final do texto, Jesus disse: a sua fé te curou. A sua fé te curou. O que aconteceu? Jesus estava em Jericó. Ele chega uma grande multidão, porque era isso que acontecia normalmente quando Jesus chegava numa cidade. E de repente Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Por um momento, ele decide parar de pedir esmola para pedir por Jesus. Perceba isso, querido. E olha aqui, era a oportunidade das oportunidades para ele pedir esmola. Por quê? Porque tinha uma grande multidão ao redor de Jesus. Sabe os comerciantes que esperam o Natal, porque é o ápice das suas vendas? Em nome de Jesus será nesse também. Para os cristãos, para aqueles que têm o entendimento, para aqueles que sabem realmente o propósito dos recursos que Deus libera. Sabe? Essa era a oportunidade de Bartimeu. E de repente ele estava entre uma grande oportunidade de pedir esmolas e a grande oportunidade de ser liberto totalmente e viver a vida abundante que Deus tinha reservado para a vida dele. Queridos, eu e você, muitas vezes estamos dentro do mesmo contexto. Nós queremos o quê? Queremos algo que simplesmente supra uma necessidade momentânea e de repente é a oportunidade que eu tenho, ou eu quero desfrutar de vida abundante. Naquele momento Bartimeu escolheu por Jesus e não pelas esmolas. Naquele momento Bartimeu falou assim: o que me importa não é uma necessidade suprida no momento, ainda que eu as tenha. O que me importa é receber de Jesus a vida abundante que eu posso ter. Porque se ele pedisse esmola naquela grande oportunidade, ele estava reforçando o legado que tinha sido derramado sobre ele, de que ele continuaria e ficaria à margem da sociedade, à beira do caminho. E olha aqui para mim, às vezes a nossa alma quer isso, queridos. Às vezes é pelo que a minha e a sua alma deseja. Simplesmente sermos supridos numa necessidade porque nos vemos desesperados. E essa pandemia revelou muito disso. Eu fiquei preocupado no começo, você ficou preocupado, todos nós ficamos, porque temos necessidades, porque temos coisas a pagar, porque temos compromissos. Agora, diante de uma realidade como essa, querido, em que de repente uma oportunidade lhe aparece, a multidão que pode suprir uma necessidade momentânea, ou Jesus que pode te dar uma liberdade eterna, o que você vai escolher? E sabe por que às vezes eu e você queremos ficar na necessidade, querido? Porque às vezes é mais cômodo, porque eu vou ser alimentado por alguém, eu vou viver assim até o final da minha vida e de alguma maneira eu vou chegar até o fim. Agora, no momento em que Jesus me cura, eu me torno protagonista da minha história. Agora não sou eu quem peço mais para alguém, sou eu quem faço por alguém. E eu creio que Deus nos fez para isso, gente. Deus não nos criou para vivermos à margem. Deus não nos criou para sermos coadjuvantes da nossa própria história. Deus nos criou para sermos protagonistas. Porque o texto diz que depois de ele ser curado, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Enquanto ele estava à margem do caminho, depois da cura, ele seguiu a Jesus. Por onde Jesus anda, eu ando. Por onde o Filho do Rei anda, eu ando. Por onde o Eterno anda, eu ando. E não havia ninguém com maior autoridade na face da terra naquele instante do que Jesus. Então, com aquela atitude de seguir a Jesus, ele estava dizendo: eu sou filho de Deus como Jesus é. Eu ando nas suas pegadas, eu ando pelos seus caminhos, eu ando com dignidade e ninguém me para.
ninguém me impede de viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Decidir parar de pedir esmolas para clamar pela liberdade por Jesus deve ser o anseio do meio do seu coração. Naquele momento em que a grande oportunidade comercial da sua vida chegou, ele escolheu pedir por Jesus. Ele escolheu clamar por Jesus. E a Bíblia diz que os que estavam à sua volta faziam o quê? Fala para mim, querido, você está com o texto aí? O que eles faziam? Eles queriam aplacar, eles queriam calar Bartimeu. Porque olha aqui, muita gente às vezes, diante daquilo que você quer viver em Deus, não vai querer que você viva. Por quê? Porque no momento que você viver, você vai expor a mediocridade dele. Porque eu estou bem com você desde que eu veja você no mesmo nível. Agora se eu estou vendo você levantar voo, querido, isso me incomoda. Então é melhor que você fique no chão. E aí fica fácil de ser seu amigo. Já viu aquele amigo de trabalho que de repente está tudo bem até você ser promovido? Já viu de repente aquela amizade, às vezes dentro do contexto da igreja, que está tudo bem até você ser ordenado? Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, no mesmo campo de visão, isso não me incomoda, mas no momento que eu tenho que olhar para cima, para enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, esse me incomoda. E às vezes nós vamos ter esse tipo de gente ao nosso redor. O que eu vou fazer? A Bíblia diz que Bartimeu gritava ainda. Bartimeu gritava ainda mais alto. E olha aqui. Olha uma chave aqui, querido, para você. Nós estamos falando de uma multidão. Nós estamos falando de várias pessoas tentando aplacar o grito de Bartimeu. Nós estamos falando de várias pessoas tentando impedir Bartimeu de gritar. Talvez eles querendo falar mais alto que Bartimeu. Mas quando há uma genuína intenção no meu e no seu coração de tocarmos em Jesus ou de sermos tocados por Ele, pode ter uma multidão gritando ao nosso redor, o nosso grito será ouvido pelo nosso Mestre. O nosso grito será ouvido pelo nosso Mestre. Pode gritar 20 ao redor, que o Mestre ouvirá o grito do meu coração, se houver disposição no meu coração em sair desse lugar de mediocridade. Bartimeu gritou ainda mais alto, a Bíblia diz. E de repente o Mestre ouviu. O Mestre ouve, o que o Mestre faz? O que o Mestre faz, queridos? Bartimeu, venha! Foi isso que o Mestre fez? Não, não foi. Foi Jesus quem olhou para Bartimeu e falou assim, pode vir, Bartimeu? Olha o segredo do texto aí. Jesus pede para aqueles que estavam querendo aplacar a voz de Bartimeu, chamá-lo até ele. Jesus pede para os seus discípulos, Jesus pede para aqueles que estavam ao seu redor, pode chamar Bartimeu. No lugar onde as pessoas talvez queiram a sua desonra, será o lugar onde Deus vai te honrar. E às vezes Ele vai usar as próprias pessoas que quiseram te desonrar, para Ele te honrar, querido. E isso não é para eu e você tirarmos onda e falar assim, viu? Isso é para eu e você entendermos que aquele que se humilha, Deus exalta. Ainda que o homem queira manter-nos no lugar de humilhação, ninguém, nada nem ninguém consegue competir com Deus. Na hora que Deus quiser nos exaltar, Ele simplesmente faz, querido. Ele simplesmente age. E às vezes pelos mesmos meios que talvez vieram as afrontas, que talvez vieram as ridicularizações, são os meios que Deus usa para nos exaltar. Jesus manda chamá-lo. E de repente os discípulos, aqueles que estavam ao redor de Jesus, chamam Bartimeu. Ei, Bartimeu, o Mestre quer vê-lo. O Mestre quer ter
um tete a tete contigo. Os seus discípulos disseram para ele: ânimo, levanta-se. Ele está chamando. O que Bartimeu faz a partir do primeiro comando que ele recebe dos discípulos de Jesus, mas que veio de Jesus? Hein, queridos? E faz o quê? Dá um salto e faz o quê? Tira a capa. Ele já estava curado, querido? Ele já tinha sido tocado nos seus olhos? O que ele faz quando Jesus o chama? Tira a capa. Sabe o que Jesus me falou? Entre o clamor desesperado do meu e do seu coração por liberdade, até o toque de cura, tem uma atitude minha e sua de tirarmos a capa. No momento em que Bartimeu é chamado por Jesus, ele pega a capa e joga. E eu não falei no começo que alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que aquela capa ela tinha muito mais do que um símbolo somente natural de alguém que estava vestido, não, que podia ter um estigma da sociedade, do governo, do Estado. No momento em que ele se levanta e tira a capa, ele está falando. Perceba, querido, como não era a necessidade só da cura dos olhos. Ele estava jogando por terra todo o estigma que estava sobre a vida dele. Antes de receber o toque de cura, ele estava se desvencilhando daquilo que colocaram sobre a vida dele. Antes de receber o toque de cura, ele estava dizendo: eu não me levanto para ter uma conferência com o mestre dos mestres, com esse estigma, com esse rótulo, com isso que colocaram sobre mim. Eu deixo aonde eu estava, porque a partir de agora, por causa do chamado do mestre, eu viverei uma nova história de vida. Eu comecei essa palavra dizendo que Jesus disse para ele: a sua fé te curou. O que foi esse desvencilhar de uma capa, se desvencilhar daquela capa, se não uma atitude de fé? Se não uma atitude: a partir de hoje a minha história muda. A partir de hoje eu não vou viver mais debaixo desses rótulos, desses estigmas, dessa estrutura que colocaram sobre mim. Jogar a capa, querido, é uma atitude que eu e você precisamos ter para termos uma conferência com o mestre e sermos curados totalmente. Nós vemos aqui algo extraordinário que Jesus fez, mas desde o começo eu estou apresentando para vocês as atitudes que Bartimeu teve diante das dificuldades que lhe foram apresentadas. E a última foi jogar a capa. Jesus está aqui hoje, amém? Jesus está aqui hoje. E foi Ele quem te chamou para esse lugar hoje. Foi Ele quem soprou no teu ouvido e colocou uma vontade num dia chuvoso para você vir a esse lugar hoje aqui. Foi Ele quem usou alguém talvez para te convidar para vir a esse lugar aqui. Foi Jesus quem fez isso. E sabe qual é a intenção dele, querido? Curar os teus olhos, curar a tua limitação, curar a tua enfermidade, curar aquilo que te paralisa. Sem dúvida, curar fisicamente você. A única coisa que Ele está pedindo, a única coisa que Ele está falando para mim e para você antes é: se desvencilhe dessa capa. Ah, Jesus.
Se desvencilhe desse estigma. Nós estamos falando numa recomposição de posição, querido. Nós estamos falando em vida abundante. Nós estamos falando em alguém que vivia à margem, à beira do caminho, e que foi reinserido no contexto da sua sociedade. Dignidade. Você precisa acreditar nessa posição que Deus já liberou para você por meio do seu Filho Jesus, querido. Qual o estigma que você carrega nas suas costas? Qual o estigma que durante 30 anos, 40 anos, 20 anos, 25 anos, você carrega nas suas costas? Qual o estigma? Quantas pessoas ouviram das suas paternidades naturais que nunca dariam certo? Isso é um estigma que foi tentado colocar sobre você para quê? Para que você vivesse à margem da sociedade. E olha aqui, não é que você foi proibido de caminhar, mas você não se sente digno de caminhar pelo caminho de Jesus. Por quê? Porque foi colocado um estigma sobre você. Você é um perdedor. Você não vai dar em nada. Você é um adúltero. Você é um promíscuo. Você. Estigmas que colocaram sobre as nossas vidas e que querem permanecer. Sou eu e é você. Quem precisamos, queridos, somos nós que precisamos nos desvencilhar dessa capa e nos apresentarmos diante de Jesus, porque Ele nos chamou para essa conferência, queridos. Não existe nada com que eu e você estejamos mais brigando, espiritualmente falando, do que com rótulos, estigmas, estruturas mentais que se estabeleceram nas nossas vidas por causa da nossa história. A tua cura está aqui hoje, querido. A tua cura, ela está aqui hoje. Mas você mais do que ninguém precisa acreditar nisso. Jesus disse para ele: a tua fé te curou. Pessoas que vivem à margem emocionalmente, se sentindo indignas, por causa de um erro do passado, e não importa o que já aconteceu, o que foi falado, o que já foi dito, parece que aquilo está impregnado. Essa decisão de se desvencilhar desse rótulo, desse estigma, é minha e é sua. Jogar essa capa por terra, para nos apresentarmos diante do Mestre e sermos então curados por Ele. Bartimeu, a tua fé te curou. Talvez a capa da dependência emocional que você ainda tem. Você não depende de Jesus, mas depende constantemente de afirmações de cônjuge, de filhos, de pais, de patrões, etc., para viver e sobreviver. Capa da dependência emocional. Talvez a capa da dependência espiritual, eu só consigo me manter se eu tiver alguém aqui, se eu tiver alguém me empurrando, se eu tiver alguém falando, ore, se eu tiver alguém me cobrando, leu a Bíblia. Capa da dependência espiritual. A capa da dependência financeira, queridos. Tem pessoas vivendo à margem da sociedade, à beira do caminho, financeiramente falando, porque não decidem jogar a capa da dependência financeira. Porque não se veem dignos de alcançar algo nesse nível, porque ainda dependem de pais, disso e daquilo, e mantêm essas pontes ligadas
para continuar a viver de esmolas, quando Jesus tem vida abundante. A capa do trauma. Pastor, é difícil para mim porque, olha o que aconteceu comigo. E como eu me vi assim em muitos momentos, queridos. Vítima de uma história difícil, vítima de uma história complicada, e ninguém está dizendo que não foi. Mas que a gente se agarra de todas as formas naquilo, para não se livrar dessa capa. Porque de alguma maneira, em algum momento, se eu ficar com essa capa, alguém terá compaixão de mim e me dará uma esmola. Alguém vai me ver. Agora, se eu me livrar dessa dependência emocional, se eu me livrar desse trauma, se eu me livrar dessa crise emocional, alguém vai me ver. E a gente fica amarrado à beira do caminho, porque a gente pensa que é a única maneira de a gente ter a atenção de alguém é se estiver ali à beira do caminho com uma capa que me conceitualiza como mendigo, como indigno. Então alguém vai ter misericórdia e vai me jogar uma moeda. Quantas vezes nós vivemos num lugar como esse, querido, de dependência, nos contentando com esmolas, mas olha aqui, quem decidiu parar de viver de esmola foi Bartimeu. Não foi Jesus quem chegou para ele, cara, o que é isso? Até quando você vai se contentar com esmolas? Sai desse lugar. Não, foi Bartimeu quem decidiu sair e jogar aquela capa. E assumir o protagonismo da sua própria história e dizer, eu não vou viver debaixo desse estigma mais, de violento, de agressivo, de mal-humorado, de irritadiço. Eu não vou viver mais debaixo desse estigma de que eu entro no lugar, parece que as pessoas estão olhando e a gente começa a criar na cabeça das pessoas nem aquilo que elas nem pararam para pensar. Bartimeu se livrou dessa capa do ressentimento, da amargura, do coitadismo. História ruim, gente. Todos nós temos. Nós não podemos graduar quem é mais, quem é menos. Todos nós temos. Se eu colocar aqui um do lado do outro, nós vamos encher esse palco aqui de histórias difíceis. E ninguém está banalizando a sua dor, ninguém está dizendo que ela não é importante. O que Deus está dizendo é, existe um lugar de liberdade em que você pode se desvencilhar dessa capa. E viver a liberdade que Deus tem para você. A capa da procrastinação. Bartimeu podia pensar assim, não, eu vou aproveitar hoje essa oportunidade desse grande negócio que me apareceu, uma multidão. Em outro momento Jesus vai passar por aqui. Em outro momento eu falo com ele. Em outro momento eu me posiciono. Olha aqui para mim, queridos, não deixa para 2021 aquilo que Jesus já liberou para 2020. Jesus está caminhando no meio da sua história difícil, querido. Jesus está caminhando no meio da sua história complicada. Jesus está caminhando no meio da sua história que você não queria ter vivido. Jesus está caminhando como Jesus estava caminhando por aquele caminho onde estava Bartimeu, o cego, quantos anos daquela forma. Se desvencilhar dessa capa da procrastinação, de deixar para amanhã. Não dá. Não, eu vou fazer os votos dia 31 agora. Querido, dia 31 é hoje, amém?
Dia 31 é hoje. Quando chegarmos amanhã, é dia 31. O teu futuro, ele começa hoje. Porque para o passado você não tem mais como voltar. Mas mudar a tua história daqui para frente, você tem condição. Dia 31 é hoje, queridos. Esperar para fazer, quando chegar dia 31 de dezembro, fazemos de novo, fazemos outros, fazemos mais, porque Deus vai revelar mais. Mas é hoje, o Senhor está nos apresentando um mês extraordinário, foi o que Ele falou para nós. Vamos viver o melhor de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. É dezembro que o Senhor reservou, vamos viver. Eita Jesus. A capa da desonra, a capa da preguiça. Está tão gostoso sentadinho aqui. Eu já achei o meu lugar. É cativo. Eu estou ainda legalizado pelo Estado aqui, ó. Gostoso. Tá bom. Bolsa Família tá ótimo. Todo mês sem falta cai. O problema não é usufruir disso, queridos. O problema é se acostumar com o estado de mediocridade. E a igreja errou por muito tempo. Por muito tempo a igreja foi uma das principais parceiras da mediocridade na vida de pessoas. Sustentando algo por tempo demais. E que não levou pessoas a uma vida de liberdade. Cesta básica tem que ter prazo de validade, gente. Não adianta dar cesta básica se não der uma proposta de mudança para a pessoa viver e se autossustentar. E agora não só se autossustentar, mas ajudar alguém com uma cesta básica, porque precisa no início também. Essa visão do assistencialismo progressivo, perpétuo, ela não pode acontecer nas nossas vidas, porque Jesus veio para dar vida em abundância. Não estamos falando de riqueza, estamos falando de dignidade, gente. Dignidade. Então vamos nos compadecer, porque a Bíblia diz, se compadece com o pobre, vamos fazer, mas vamos apresentar um plano de carreira. Está aqui, ajudamos vocês, mas agora vem para o caminho. Porque esse é o seu lugar e não existe nada melhor que a igreja possa dar para alguém do que uma vida de dignidade, gente. Então se livrar dessa capa, se livrar da capa da preguiça. Vocês se livraram da capa da preguiça hoje de manhã, queridos. Você está aqui. Vai dizer que não é gostoso a hora que você acorda e escuta aquele barulhinho de chuva do lado e fala assim: não preciso nem sair, porque é só clicar aqui, a TV está na frente, aqueles que tem no quarto. Adoro o Senhor aqui. E está frio, você só levanta a mãozinha para fora aqui, ó, do cobertor e ó, louvado seja o Senhor. Gente, somos seres humanos. A questão não é lidar com esse sentimento. A questão é falar assim: essa capa não vai me segurar nesse lugar. Eu me ensino, nesse caso é o cobertor, a capa, né? Você joga o cobertor para o lado, se levanta, faz o pretinho daquele que dá para mascar e fala assim: agora eu vou. Agora eu vou cultuar o meu Deus, porque foi para uma vida de liberdade que Ele me libertou. Foi para uma vida abundante que Ele me libertou. Foi para uma vida que vale a pena ser vivida, que Ele pagou um alto preço, que nós lembramos hoje aqui, queridos. Foi para isso que Jesus fez o que fez. Não para ficarmos à beira do caminho, não para ficarmos à margem da sociedade, não para ficarmos retidos a um ano difícil, mas para triunfarmos em meio às lutas. Foi o que cantamos aqui hoje ou não?
Foi para isso que Jesus nos libertou, queridos. Então se desvencilhe dessa capa, que talvez você carregou durante tanto tempo, e se permita ser curado pelo Mestre. Ele se levanta, vai até Jesus, e Jesus ainda pergunta, ele já passa por tantas coisas, né, gente? Tanta coisa que ele fez, Jesus ainda pergunta: o que você quer? Mais um posicionamento que ele tem que ter: o que eu quero é ver. Eu creio que Deus está funilando coisas, queridos, no nosso meio, nas nossas vidas como igreja, de tal forma que nós seremos colocados diante dEle para vivermos esse nível de oportunidade. O que você quer? Meu Deus. O que você quer? Você está diante do Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, detentor de todo poder, autoridade e governo. E Ele olha para você e diz assim: o que você quer? Ele falou isso para poucas pessoas, como por exemplo para Salomão. Ele disse: pede-me o que você quiser. Eu creio, queridos, que Deus está trabalhando em nós como igreja de tal forma que nós estamos chegando nesse nível onde realmente não vamos nos apresentar diante de Jesus e falar assim: ó, Cacapa, o que eu quero é uma esmolinha para viver mais alguns dias. O que eu quero é só conseguir terminar o ano de 2020, que foi bem difícil. O que eu quero é só uma porta de emprego. E a gente coloca isso, queridos, com uma cara de humildade tão grande, que na realidade a cara de humildade, ela está cobrindo uma cara de mediocridade. Não é assim que a gente se apresenta. Eu vejo Bartimeu diante do estado que ele estava, diante da realidade que ele vivia, ele se desvencilhar da capa: o Mestre me chamou. E aqui, ó. Ele nem enxergou Jesus porque não via ainda. Aqui, Jesus. E não assim, só me dá uma esmolinha para passar mais uns dias. Porque às vezes no nosso relacionamento com Jesus a gente vive dessa forma, porque é como nós nos vemos. Como nós nos vemos determina como nós nos posicionamos diante de Jesus. Como nos enxergamos determina o nível da minha e da sua oração. Como nos vemos determina como nos apresentamos diante dEle. É por isso a necessidade de arrancar esse estigma, porque durante anos vivemos assim, estamos sobrevivendo, graças a Deus. Não podemos nos contentar com sobrevivência. Precisamos passar para o nível da abundância, em nome de Jesus. Da sobrevivência à abundância de vida, porque Deus quer te fazer uma pessoa abundante, porque você vai superabundar na vida de muitos outros, e não há propósito de abundância de vida na minha vida, a não ser para ser derramado sobre você, a não ser para ser derramado sobre o meu irmão ao meu redor, a não ser para ser derramado sobre aqueles que o Senhor me confiar. É por isso que Ele quer te dar vida abundante, porque tem muitas pessoas que ainda não entraram para o caminho, e que você será usado para trazê-los para o caminho, em nome de Jesus. Jesus está aqui. E foi o que ele disse para Bartimeu: a tua fé, esta fé aí, Bartimeu, ela te curou. Sabe o que Jesus diz para você agora? Pode vir até mim. Sabe o que Jesus está dizendo para você agora? Venha até mim. Se você crê nisso, se coloque em pé, com uma postura de quem realmente entendeu o que Jesus falou hoje aqui.